Bom dia, meus irmãos, graça e paz, é sempre um prazer estar aqui para juntos nós falarmos sobre a palavra de Deus, aprendermos um pouco mais. E eu quero convidar os irmãos que agora, nesse início, a gente tirasse um tempo para preparar os nossos corações para receber a palavra de Deus. Então, convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, a colocar o seu coração agora alinhado com o propósito desse encontro nosso aqui, que é um propósito de desfrutarmos da palavra de Deus, uma palavra que serve para instrução da nossa vida, para nos capacitar, para nos aproximar ainda mais dele. Então, tire esse momento agora para você fazer esse exercício, e já já vamos começar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, como cantamos nas canções aqui hoje. O Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus misericordioso, que age com graça sobre nós, nos salvando, nos restaurando, nos transformando. Então, Deus, muito obrigado, ó Pai. Que nessa manhã a palavra do Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, assim como já tem falado, ó Deus. Porque somente através da sua palavra, Pai, que seremos então cheios de fé, pois a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A prudência, Deus, pregada aqui nessa manhã, que o Senhor espera da sua noiva, ela virá quando nós nos deleitarmos na sua palavra e, através dela, aprendermos ainda mais. Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, e ministre aos nossos corações. Nos encha, Deus, com essa palavra, Pai, nos direciona, nos capacita. Deus, nos ajude, ó Deus, a vencer, ó Deus, barreiras que muitas vezes nós mesmos temos colocado dentro de nós, que nos limita, Deus, a irmos além no nosso relacionamento com o Senhor, Deus. Pai, tira de nós tudo isso, nos ajuda a identificar, ó Deus, e a no Senhor, em oração e em comunhão contigo, através do Teu Espírito Santo, nós possamos ir derrubando essas barreiras, ó Deus, e estreitando cada vez mais e mais o nosso relacionamento com o Senhor, para que quando chegar o momento, a hora, em que ouviremos o noivo está chegando, nós estejamos preparados, nós estejamos com as nossas botijas cheias de azeite, as nossas lâmpadas sempre acesas, ó Deus, para receber o noivo e para entrar na festa do noivo. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor fale conosco, assim é a nossa oração. Amém, amém. Amém. Meus queridos, nós estamos caminhando nesse tema muito importante, um tema voltado à ética, nos 10 mandamentos, e nós caminhamos aí já 2 finais de semana falando sobre os 2 primeiros mandamentos. E hoje a gente vai dar uma revisada nesse texto, do que a gente dar uma lida nesses 2 primeiros, e hoje em especial nós vamos tratar do terceiro mandamento. É importante a gente lembrar, eu comentei isso na primeira aula, é que o Senhor não deu a lei para nós, para o povo dele, para que o povo se salvasse através da lei. A intenção da lei não era essa, não era salvar o povo. Então, agora eu vou dar uma lei e o povo vai ser salvo. A intenção da lei não era essa, porque o Senhor já havia resgatado o povo. O Senhor já havia salvado o povo, já havia tirado o povo do Egito.
A graça de Deus já havia alcançado aquele povo, e aquele povo agora, salvo, liberto, Deus então dá a lei. A lei para que aquele povo pudesse viver em santificação, para que aquele povo pudesse conhecer também o caráter de Deus, e para que houvesse algum tipo de limitação. Imagina só a nossa vida sem lei. Você já conseguiu pensar se a sua vida não tivesse lei? Imagina se Timóteo não tivesse lei. Seria uma cidade muito agradável de se morar? Imagina. Seria um lugar terrível de se morar, onde cada um fizesse aquilo que bem entendesse. Imagina lá na sua casa, se não tivesse lei. Por exemplo, lá em casa quem manda sou eu. Não é verdade, meu bem? A gente manda junto, então, vamos assim, vamos combinar. Se lá em casa não tivesse lei, imagina só, eu faço o que eu quero, Juliana faz o que ela quer, Pedro faz o que ele quer, Alice faz o que ele quer. Imagina como seria esse ambiente. Seria algo desorganizado, desordeiro, né? Seria um caos total. Então, Deus ele estabelece esses mandamentos para que houvesse esses limites, para que as pessoas não extrapolassem, porque nós bem sabemos que o ser humano, após a queda, ele então se corrompeu por completo. Ele não tem mais aquele relacionamento espontâneo com Deus. Ele não tem mais aquele amor espontâneo com o próximo. Há uma necessidade de que Deus haja em nós, transformando o nosso coração, moldando a nossa vida, para que assim nós consigamos sair dessa pecaminosidade que nos adoece e que nos distancia ainda mais de Deus e também das pessoas. Então, a lei ela vem nesse sentido, né? Paulo vai dizer que a lei é como, né, um aio, né, como alguém que nos instrui, que nos direciona e que nos conduz. E a lei irá nos conduzir, né, para Deus, para aquilo que Deus é, perfeito, santo. E a lei também, ela revela quem nós somos diante de Deus. Ela revela a nossa incapacidade de ser santo como Deus. Os mandamentos parecem ser palavras simples, né? Quando nós lemos lá, amar a Deus sobre todas as coisas, e você logo diz assim, não, eu amo Deus acima de todas as coisas. Pense bem, você ama Deus mesmo acima de todas as coisas? Reflita sobre isso. Será que você ama mesmo Deus? Será que nós amamos Deus com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o nosso entendimento? Será que nós amamos Deus assim, dessa mesma forma? Porque às vezes eu me pego, né, priorizando outras coisas, que não as coisas de Deus. E talvez você também é como eu. Às vezes se pega priorizando outras coisas que não as coisas de Deus, que não aquilo que Deus espera que nós estejamos priorizando. Então, a lei, ela revela essa nossa incapacidade também de cumpri-la, né, na sua totalidade. E hoje nós vamos falar em especial do terceiro mandamento, que é um mandamento que costumeiramente nós costumamos quebrá-lo. Essa lei nos lembra disso. Nós costumamos quebrar esse mandamento. Você já ouviu alguém dizer algumas expressões assim, eu juro por Deus? Você já ouviu alguém dizer isso? Meu Deus do céu, oh meu Deus. E repetindo isso em situações, em ocasiões assim frívolas, coisas banais, coisas às vezes até levianas. Isso é uma forma que talvez nós estejamos descumprindo esse mandamento. Vamos ler Êxodo capítulo 20, e eu gostaria de ler a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 7. Que aí a gente já faz uma revisão daquilo que a gente já falou anteriormente. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 7. Êxodo 20. Amém?
Olha o que diz a palavra de Deus. Então, Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vou ler mais uma vez o 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Bom, nós temos ali um resumo, né, dizendo o seguinte: o primeiro mandamento, ele resguarda, então, a unidade de Deus, e o segundo, a sua espiritualidade, e o terceiro, sua divindade ou essência. No primeiro, somos proibidos de fazer que Deus seja um entre muitos, quando Ele é o único, e no segundo, o de igualarmos a sua imagem corruptível, quando Ele é o Espírito incorruptível. E no terceiro, de identificá-lo de qualquer modo como a criatura, com a criatura, quando Ele é o Criador. Então, nós temos esse pequeno resumo aí. O versículo 7 que nós lemos aí de Êxodo, né, vai falar da representação fiel de Deus, né? Que nós, como servos do Senhor, nós somos também um representante do Senhor. E esse versículo, né, vai dizer, nessa linha, de que da nossa necessidade, ou do nosso chamado, ou daquilo que o Senhor, né, espera de nós, que nós sejamos, né, um representante fiel do nome dele. Diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Os mandamentos, eles foram dados a Moisés em 2 tábuas. Cada uma das tábuas tinha, né, um número de mandamentos. E este mandamento, né, os 4 primeiros mandamentos, eles estavam na primeira tábua. E esses mandamentos, eles vão dizer, né, respeito ali ao nosso relacionamento com Deus. É Deus orientando, né, colocando ali os termos para o nosso relacionamento com Ele, para o nosso culto a Ele. E aqui nós chegamos no versículo que vai dizer, né, com relação ao nome. E é muito importante a gente, né, refletir sobre isso, porque talvez pode soar, né, para a gente um pouco exagerado, né, essa coisa de nome. Mas naquela cultura, né, o nome, ele trazia, né, um peso, ele trazia um significado, ele trazia algo muito grandioso. Nós vamos ver na Bíblia alguns exemplos, né, de personagens em que Deus, né, substituiu o nome desses personagens para poder indicar alguma coisa, para poder trazer à memória alguma coisa. E, às vezes, nós fazemos isso hoje inconscientemente. Por exemplo, se eu disser um nome aqui, vamos ver o que vai vir na sua cabeça de primeira. Ayrton Senna, do Brasil. O que vem na sua cabeça de primeira? Na minha vem a musiquinha, pam, 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 pam. Na sua vem o quê? Se eu dizer assim, Brasil e Alemanha, o que vem na sua cabeça de primeira?
Então, essas coisas, esses nomes, né, eles vão trazendo referências para nós. E isso é muito importante a gente pensar nisso. Quando nós temos os nossos filhos, nós vamos colocar um nome nele, é sempre um momento tenso, porque a gente fica naquela, né? São duas pessoas escolhendo, e às vezes tem até mais pessoas querendo colocar os nomes nas pessoas, né? Tem a sogra, tem o sogro, tem a tia, tem o não sei mais quem, e tem alguém na família que é ele que põe um nome em todo mundo. Eu conheço uma família assim, que era um tio que punha um nome em todos que nasciam naquela família. Imagina só que beleza de nomes. Eu não vou citar os nomes aqui, porque pode ser que alguém esteja ouvindo e depois venha brigar comigo. Mas são nomes não muito bonitos. E a gente fica nessa expectativa, que nome nós vamos colocar? Porque o nome acaba associando a alguma coisa. Você não vê na rua, ou pelo menos eu não conheço, e nunca vi ninguém que se chamasse Nabucodonosor. Você conhece alguém que tem um nome, Nabucodonosor? Eu trabalhei com um senhor, né, uns anos atrás, e ele me contou uma história que eu achei muito interessante. Quando ele nasceu, ele já era bem idoso, quando eu conheci, já tinha lá os seus 60 e poucos anos. Dizer que quando ele nasceu, o pai dele colocou o nome dele de Lenine. Isso foi no auge da ditadura no Brasil. Quando as pessoas, as autoridades do governo que ficava vasculhando tudo, descobriu esse nome nessa criança, enviou uma diligência e prendeu o pai desse rapaz. Esse senhor foi levado para Belo Horizonte, onde ele foi lá interrogado e investigado para saber por que ele pôs o nome no filho dele de Lenine, porque é um nome similar a Lenin, que era também uma pessoa que ele poderia estar querendo homenagear alguém que era contrário ao governo daquela época. E esse senhor ficou preso alguns dias, até que o advogado encontrou uma forma de libertar esse pai, né, da cadeia. A solução do advogado foi falar assim: olha, se você está prendendo o meu cliente por causa de um nome, você vai precisar soltar muitos presos por causa de um nome também. Porque você pode puxar aí que vão ter várias pessoas que têm o nome de Jesus que estão presos. Então, todos esses têm que ser soltos também. José de Jesus, Jesus de não sei o quê. E aquele homem foi liberado e não foi preso. E é isso que a gente, né, às vezes, não tem a ideia do peso que tem um nome. O nome de Deus, ele precisa ter esse peso em nossas vidas. Nós precisamos enxergar esse nome e ter a certeza de que nós estamos carregando o nome de alguém que é um nome pesado, que trará sobre nós responsabilidades, que exigirá de nós, né, que nós sejamos pessoas diferentes, como o próprio versículo diz aqui, olha, que Deus não tomará por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, o mandamento, ele vai tratar aqui de como nós usamos esse nome. Como eu tenho usado esse nome, de que maneira? Eu tenho usado ele de maneira vã, de maneira frívola. Como eu tenho usado o nome de Deus, tem se tornado, né, o nome de Deus tem se tornado um bom dia, ou um boa tarde, ou um oi no meu vocabulário. Como eu tenho colocado o nome de Deus na minha vida, no meu dia a dia. E também, esse mandamento vai falar de como nós estamos representando o nome de Deus. Como eu tenho representado, as pessoas têm olhado para a minha vida, têm olhado para o meu comportamento, e elas têm visto Deus, ou quando elas olham para mim e falam assim, tinha que ser crente fazendo um negócio desse mesmo. Depois fala que é crente. Como tem sido o nosso comportamento? Como tem sido a nossa vida, né, nessa responsabilidade, nessa tarefa graciosa e pesada de carregar esse nome, de levar o nome de Deus. Vamos caminhar aqui. São muitos slides, irmãos, eu acho que a gente não vai conseguir passar todos, tá?
mas a gente vai caminhando aqui e depois eu envio para vocês o material. Esse versículo, ele tem duas palavras-chave nele. A primeira palavra é tomar, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A primeira palavra é tomar, que é um verbo em hebraico que significa também carregar ou levar o nome. Não é só o ato de pegar, né, de lançar mão deste nome, mas também pode significar o ato de levar, né, de carregar esse nome de Deus. Eu vi um pastor comentando sobre esse versículo, e ele colocou alguma coisa interessante que faz a gente refletir também, que me fez refletir, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Deus ele estabeleceu ali para aquele povo, que aquele povo construísse um tabernáculo móvel. Não sei se os irmãos estão lembrando disso, né? Deus deu uma orientação a Moisés para que ele fizesse ali um tabernáculo, né, um templo, onde esse templo representaria ali a presença de Deus. E onde o povo fosse, ele desmontaria tudo, carregaria, chegaria no local, montaria tudo de novo, e ali seria, né, o lugar de adoração, o lugar onde estaria ali a presença de Deus, e naquele lugar estaria ali também a arca, que simbolizava essa presença de Deus. E esse pastor falava sobre isso, que eles carregavam aquele tabernáculo, como se fosse carregando o nome de Deus, e que aquilo não poderia ser em vão, aquele sacrifício, né, aquele trabalho todo de desmontar toda aquela estrutura, amarrar tudo bem amarrado, colocar nas costas, carregar, colocar em algum tipo de transporte, carregar aquilo, chegar no local, preparar, montar tudo de novo. O que Deus estava dizendo, olha, não seja em vão, que você está fazendo isso tudo, mas está sendo em vão, que você possa fazer isso com sinceridade, com honestidade, sem banalizar o nome de Deus. E o segundo, palavra-chave que nós vemos é o em vão, que em hebraico pode-se dizer também vazio, sem propósito ou falsamente. É o carregar o nome de Deus sem propósito nenhum. É o nome de Deus se tornar, né, um bom dia, ou um oi, ou não sei, uma expressão que não tem mais sentido, de tanto você repetir ou falar esse nome, ou ter uma atitude com relação a esse nome, em situações que não são situações para que esse nome seja falado. Às vezes, numa piada, né, nós vamos ver alguns exemplos aqui pela frente, às vezes, numa piada, ou numa situação, né, onde não há esse zelo por este nome. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, para que o nome de Deus não perca o sentido, para que o nome de Deus não perca o propósito. Esse nome é poderoso, Deus ele é santo, o nome ele expressa também o caráter de Deus, a santidade dele, o poder dele, e nós não podemos tratar isso, né, de maneira menor. Os antigos, né, escritores do texto bíblico, os escribas ali, eles tinham um cuidado tão grande para poder transcrever, né, os textos bíblicos, os textos sagrados, que quando ele ia escrever o nome de Deus, eles trocavam até a caneta, né, se eu posso dizer assim, trocava até a pena, trocava até a ferramenta que ele estava utilizando, porque tinha que ser de uma tinta diferente, tinha que ser algo diferente, destacado no texto, para que quando quem estivesse lendo não corresse o risco de ler o nome em vão de Deus, para ele ter certeza, olha, esse nome que você vai ler aqui agora é o nome de Deus, então o leia com responsabilidade, o leia com zelo. Então, essa é uma maneira que eles utilizavam. E, ao longo do tempo, aqueles que iam, né, reescrevendo esses textos sagrados, eles foram até no lugar onde estava o nome de Deus, eles colocaram uma expressão, né, uma palavra
que hoje a gente lê, né, na nossa Bíblia, traduzida como Senhor. Como nós lemos aqui, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ali naquele lugar que está escrito Senhor, que hoje nós vemos como Senhor, está ali, né, no original, né, o nome de Deus, o tetragrama sagrado, Yod, Re, Vav, Re, que é o Yahvé, que foi, ao longo do tempo, né, eles foram colocando as vogais do Adonai. Algumas traduções também você vai encontrar escrito lá Adonai, porque eles tinham tanto zelo por esse nome, que eles não pronunciavam aquela palavra que estava escrita ali. Então, eles pronunciavam Adonai, que quer dizer Senhor, né, como, não no sentido só de uma pessoa mais velha, uma pessoa que precisa de respeito, mas esse Adonai ele significa alguém que é dono de tudo, alguém que tem o domínio sobre todas as coisas. Então, eles trocaram por isso, porque esse é o tamanho do zelo que essas pessoas tinham. Na atualidade, muitos judeus, quando vão escrever o nome de Deus, você vai observar, se você tiver curiosidade, eles tiram uma letra do nome. Eles escrevem Deus, apóstrofe, U-S. Aquilo ali é Deus. Para eles não correrem o risco de alguém, né, ler aquilo de maneira errada ou de forma que vá, né, ser vã. Eu penso que a gente não precisa chegar nesse ponto, né, de ter que trocar a tinta da caneta, de ter que tirar letras. Mas eu penso que nós precisamos mais buscar de maneira prática no nosso dia a dia o que nós podemos fazer para que a nossa vida seja menos, né, para que a nossa vida seja mais honrosa com o nome de Deus. Não seja muito frívola, não trate Deus de maneira, né, banal, mas que nós sejamos extremamente responsáveis com aquilo que nós estamos, né, proferindo ou vivendo o nome de Deus. Eu vou avançar um pouco aqui, irmãos, senão não vai dar tempo. Vamos lá, então, como não usar o nome de Deus, né? Thomas Watson cita maneiras pelas quais tomamos o nome de Deus em vão. Então, a gente tem ali, olha, usar o nome de Deus com irreverência. Vocês já presenciaram alguém usando o nome de Deus com irreverência? Na internet tem muito, tá? Tem muito. Tem gente que faz até filmes e séries, né, usando o nome de Deus com irreverência. Professar o seu nome, mas não viver de acordo com a nossa profissão, né? Você está agindo de maneira hipócrita. Você fala de Deus, né? Fala como se fosse um servo de Deus, como se servisse Deus, mas na prática a sua vida não reflete este comportamento. Adorá-lo externamente, mas não com o coração, né? Você entrega uma adoração de fachada. É o que Jesus ele critica, né, quando ele vai dizer que os fariseus eles eram sepulcros caiados, né? Por fora estava tudo bonitinho, tudo limpinho, mas por dentro não havia verdade, não havia sinceridade. O nosso culto a Deus ele precisa ser, né, de dentro para fora. Não precisa ser só algo externo, né? Nós não precisamos vir à igreja arrumados, né, todo bonitinho, dente escovado, cabelo penteado, perfumado, somente por fora, como se isso fosse algo que agradasse a Deus, e lá por dentro nós estamos vivendo, né, um conflito de não crer naquilo que Deus pode fazer. Nós estamos vivendo um conflito de não confiar na provisão de Deus. Nós estamos vivendo um conflito do nosso coração estar tão cheio de amargura que nós estamos adoecendo, porque não confiamos e não acreditamos que Deus é capaz de transformar a nossa vida. Isso que esse mandamento também está nos chamando a pensar. No 4, usar erroneamente a sua palavra, né, usar a palavra de Deus de maneira errada, né, usar a palavra de Deus para receber benefícios próprios,
usar a palavra de Deus para enganar as pessoas. Ah, meus irmãos, isso é muito dolorido, porque são esses tipos de exemplos que as pessoas aí fora, o mundo aí fora, pegam para poder falar que todos os crentes são assim, todos os pastores são assim, todos aqueles que carregam a Bíblia são dessa forma. Isso é muito triste. Usar a palavra de Deus de maneira errada, descumprir nossas promessas. Isso também pode ser, né, um calo no pé de algumas pessoas. A gente promete que vai fazer, combina, acerta tudo e não cumpre. E não cumpre. Quantos casamentos terminaram porque as pessoas não cumpriram as suas promessas? Quantos? Prometo ser fiel e a pessoa não foi, descumpriu. Prometo estar contigo na saúde, na doença, e na primeira dor de cabeça, racha fora. Cumprir as nossas promessas é também honrar o nome de Deus. 6, falar sem cuidado pela honra divina. Você usar Deus, o nome de Deus, para balizar ou para trazer um peso naquilo que você está falando, sendo que aquilo que você está falando não é verdade, é para prejudicar alguém, você está escondendo, algo muito sério. Como aplicar hoje esse mandamento? Jurar falsamente citando o nome de Deus. Juramento, propósito de dar veracidade a uma afirmação importante e solene. Isso é um juramento. A gente dá uma veracidade, Em alguns tribunais, as pessoas juram com a mão em cima da Bíblia ali, com a outra levantada. Eu prometo ali falar só a verdade. Isso é um juramento. Esse mandamento também ele pode dar nessa ideia de jurar falsamente. Usar o nome de Deus em vão seria fazer um juramento falso. E quando nós fazemos isso, nós estamos pegando o nome de Deus para poder dar esse peso, dar essa veracidade a uma afirmação nossa. E nós não devemos fazer isso se nós conhecemos aquilo que está sendo falado. O que Jesus nos orienta com relação à nossa palavra, ou aquilo que nós vamos declarar, ou aquilo que nós vamos prometer, ele diz que o nosso sim precisa ser sim. E o nosso não precisa ser não. Nós não precisamos colocar Deus nesse assunto. Nós não precisamos evocar, olha, eu estou falando isso aqui, eu juro por Deus. Nós não precisamos fazer isso. O que o Senhor nos orienta é que a nossa vida seja uma vida de verdade, uma vida de honestidade, uma vida transparente, onde não há necessidade de evocar esse nome tão precioso, tão santo, para esses assuntos. O que Deus nos convida é essa vida de honestidade e de verdade. Ele não está condenando aqui que nós, não está dizendo que a gente não pode fazer nenhum juramento. Eu acho que a gente já conversou sobre isso aqui em alguma EBD. A gente pode fazer juramento, a gente pode jurar. A gente, quando forma em alguma profissão, lá no finalzinho, na colação de grau, tem um juramento daquela profissão. Então, a gente faz alguns juramentos, mas o que o texto está nos orientando é que nós vivamos essa vida de verdade, de honestidade diante das pessoas. Não quer passar, hein? Passou. O próximo é depositar o nome de Deus usando-o de modo irreverente e leviano. Usar o nome de Deus de maneira irreverente e leviano, que seria uma blasfêmia. O problema é quando somos irreverentes com o nome de Deus, quase sem sentir. Aí tem algumas
expressões ali. Todas são expressões boas e podem ser bem utilizadas, mas já viraram rotina, mesmo para os descrentes. Tenhamos cuidado, né? Eu conheço algumas pessoas que não professam a fé em Deus, que se dizem até agnósticos, né? Se Deus existe, ele não sabe, mas que quando a coisa aperta, ele pede ajuda, né? Ele usa essa expressão, mas ele não tem a noção dessa expressão. Ele está utilizando isso de maneira, às vezes, até leviano, como se o nosso Deus fosse uma usina de poder, ou um local de poder, como se o nosso Deus ele fosse um ser impessoal. E os 10 mandamentos revelam que o nosso Deus ele é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com cada um de nós. No mandamento 1, ele fala que para a gente não adorar outro Deus diante da face dele. Olha só, um Deus que tem face, um Deus que tem um rosto, um Deus que se preocupa com isso. O nosso Deus ele é um Deus de relacionamento, ele é um Deus pessoal, ele não é, né, uma usina de poder que você precisa achar a palavra certa para destravar uma porta, para abrir um fluxo, e então essa usina de poder vai derramar sobre você um poder. Não, ele não é isso. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que exige que nós nos relacionemos com Ele. Ele quer se relacionar conosco. Então, ele não é isso. Ele é algo, né, pessoal, um Deus pessoal. E muitas vezes nós caímos, né, nesse uso desrespeitoso do nome de Deus, utilizando ele de maneira, né, leviana e de maneira irreverente. Precisamos tomar cuidado como nós estamos tratando isso, para que o nome de Deus não perca o peso, não perca essa essência, não perca o sentido nas nossas vidas. Ensinar teologia e doutrina errada, dizendo ser de Deus. É muito grave ensinar doutrina falsa, dizendo que é de Deus. Aqui tem duas coisas: responsabilidade de quem prega e ensina, que é algo que a gente precisa prezar, né? Estar aqui à frente com a responsabilidade de comunicar uma mensagem que não é minha, de comunicar, né, uma palavra que não é minha, é a palavra de Deus, é um motivo de muito temor e tremor, porque é a palavra de Deus. É algo sagrado, é algo poderoso, é algo que vai de encontro às pessoas. E a responsabilidade tem que ser muito grande de quem está comunicando, de quem está pregando, para não cair no erro de conduzir as pessoas na direção contrária a que a palavra tem orientado. E o perigo de nos juntarmos ou ouvir quem sabemos ensinar doutrinas erradas. Eles estão irritando, ofendendo a Deus com essas doutrinas, não serão tidos como inocentes. A gente precisa ter muito cuidado, né? Eu sempre falo, né, com relação às redes sociais, com relação àquilo que a gente vê, né, na internet, porque é um mundo aberto, né? Você tem ali à disposição milhares e milhares de pastores, de mestres, de pessoas que nem sabem onde passou a Bíblia, mas que estão ali falando da Bíblia, citando a Bíblia. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um pastor que faz, eles chamam de react, né? Faz um comentário do vídeo de alguém. E ele estava comentando o vídeo de uma jovem, uma pessoa nova mesmo. Essa jovem estava, né, criticando a palavra de Deus, falando que tinha algumas coisas erradas ali na palavra, que se pegasse o original do hebraico, ia descobrir. Então, eu só vou mostrar, vou provar para vocês que está errado aqui, a tradução está errada, vou mostrar para vocês no original hebraico. Mas eu não conheço hebraico, eu não sei ler hebraico.
Aí a gente pensa assim, mas como é que ela vai mostrar que a tradução está errada se ela não sabe hebraico, se ela não lê hebraico? Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque esse tipo de gente, ele convence pessoas, porque as pessoas não estão muito preocupadas, né, com as fontes. As pessoas estão preocupadas em satisfazer o seu ego, satisfazer o seu coração, ou achar alguém que valide aquilo que ela pense na internet. E às vezes, né, na maioria das vezes, aquilo que a gente pensa, que a gente sente, não está certo, não está alinhado. É por isso que a gente depende do Espírito Santo de Deus, depende da palavra de Deus, para nos ajudar a alinhar, a orientar, a sintonizar o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Paulo vai dizer, né, que o Senhor precisa levar os nossos pensamentos cativos a Deus, porque é lá que nós vamos ter, né, um pensamento alinhado, um pensamento sintonizado com aquilo que o Senhor tem para nós. Como aplicamos hoje ainda, ter comportamento ético e moral contra os padrões de Deus, dizendo ser dele. Aqui tem até um exemplo aí, ó. Quem montou esse material conhece um homem, não sou eu, tá, gente? Conhece um homem que batia na mulher, dizendo ser conforme a Bíblia, pois o fazia com amor. E como se disse, Deus aprova. Né? Eu estou batendo na minha esposa, mas é com amor. Pensou, pastor? Ia ter muita mulher sendo amada nesse Brasil todo, não ia? Estou batendo, mas é com amor. O tamanho da ignorância. Né? Há anos atrás, o Fantástico divulgou uma matéria de um pastor que tinha casos com várias mulheres na igreja, e ele usava a Bíblia para poder, né, embasar isso aí que ele fazia, esse adultério que ele cometia. E os irmãos aceitavam. E quando o repórter foi conversar com ele, pediu para ele, então me mostra o texto que você está utilizando. Quando ele foi ler o texto, o repórter falou assim, não, mas tem uma vírgula aqui, ó. O senhor tem que ler a vírgula, senão... Aí ele, rapaz, eu não tinha pensado nisso aqui, não. Então, assim, as pessoas, elas não se preocupam quando o seu coraçãozinho está ali massageado, quando a sua satisfação está sendo atendida, quando o seu emocional está indo muito bem. E a gente confunde isso com não, Deus está me abençoando. Né? Está tudo bem, então Deus está me abençoando. E quando está tudo ruim, Deus está te amaldiçoando? Né? A gente não pode levar essa vida de que se está bom é porque Deus está me abençoando, agora se está ruim é o inimigo. Não é essa vida, não é essa vida que nós precisamos levar. A nossa vida, ela precisa ser 100% diante de Deus, como o salmista diz no Salmo 23. Eu ando no vale da sombra e da morte, mas o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Eu sento na mesa e como diante dos meus adversários, num banquete maravilhoso, e o Senhor está comigo. Essa é a vida do cristão. A nossa vida não pode estar baseada naquilo que eu sinto de bom ou naquilo que eu sinto de ruim. Mas a nossa vida precisa estar baseada na palavra de Deus, naquilo que Deus nos instrui, que é a vida cristã. O nosso comportamento deve ser absolutamente coerente com o que Deus diz. E quando falharmos, reconheçamos diante dele que pecamos. Eu acho que o grande dificuldade talvez seja essa, reconhecer que nós erramos. Eu conheço algumas pessoas que são, duras na queda. A minha mãe é uma delas. A minha mãe, quando ela cozinhava, né, ela fazia o almoço, e, de repente, a gente ia comer e falava assim, mas eu acho que esse arroz queimou. Ela, não, ele só sapecou. Só sapecou. Aí vai comer, não, mas essa comida está salgada? Não, eu só temperei um pouquinho mais. Acho que a nossa dificuldade é essa, de reconhecer que nós erramos, que nós tropeçamos, que nós falhamos. E o Evangelho,
do Senhor, ele é um convite a esse reconhecimento da nossa falha, da nossa fraqueza, porque não está em nós, está em Cristo. É Cristo que vence todas as coisas e é Ele que nos capacita. Agora, nós somos falhos, nós vamos tropeçar, nós vamos errar, nós vamos cair. Era o nome do Senhor que deveria ser posto sobre o povo de Israel por meio da bênção araônica. Vamos ler essa bênção araônica? Número 6. Tem até uma canção, né, que a gente canta aqui na igreja. Número 6, 24, 27. Diz assim: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenham misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu acho que essa tradução aqui não favoreceu, né? Vamos ver uma outra aqui. Talvez um lugar de rosto aqui seria nome, né? Hã? Hã? Do jeito que está no slide, né? Então, essa bênção, né, traria esse nome sobre este povo, e assim também sobre nós. Nós também carregamos esse nome, carregamos esse nome para onde nós, para qualquer lugar que nós formos. Jesus, ele carregou também esse nome. Jesus, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele falava, ele sempre dizia que era, né, em obediência ao Pai, em obediência a Deus. Ele viveu para que o nome de Deus fosse glorificado. Jesus, ele viveu para isso, para glorificar o nome do Pai e também para revelar este nome a nós. O nome de Deus posto sobre o seu povo pelo batismo, seria o nome pelo qual o Espírito Santo viria para confortá-los e ouvir-lhes as orações. É o nome de Deus que assegura a vida eterna a todos os que creem. É esse nome de Deus que Jesus carregou, que Jesus honrou, que Jesus glorificou. Esse nome de Deus que em Jesus ali também foi banalizado, foi humilhado. Em Jesus ali esse nome foi rasgado, foi perfurado. Durante todo o seu processo ali de crucificação, o nome de Deus ali foi de maneira, né, absurda, foi humilhado, foi ali colocado, né, na lama mesmo. As pessoas fizeram com Jesus terríveis ações, né, ali Jesus representava o nome de Deus. E ele fez isso tudo, né, para que hoje nós pudéssemos viver. Hoje nós pudéssemos ter esperança. Hoje nós pudéssemos crer no amanhã. Hoje nós pudéssemos ter o nosso coração, né, aquecido pelo Espírito Santo de Deus, com a certeza e convicção de que o noivo nos chamará, e então nós entraremos e cearemos com Ele. Eu quero passar agora por algumas situações, né, que demonstram, né, que o nome de Deus está sendo usado em vão. Mas antes de eu passar aqui, eu queria
ver a participação dos irmãos. Quem gostaria de contribuir, né, dizendo aí uma situação em que demonstra que o nome de Deus está sendo usado em vão? Uma situação que pode demonstrar. Quem gostaria? Deixa eu levar o microfone aí, irmã. Numa república de estudantes, aí uma menina chegou, que conhece a Jesus, chegou com uma meia, até no joelho, escrito, Deus abençoe os rolês. Já vi isso em alguns aniversários também. Mais alguém? Mais alguém? Se eu fosse Deus, faria assim. Sim. E muita ousadia também, né? Muita ousadia. Isso aí é dizer assim, Deus não sabe o que é que está fazendo, né? É um absurdo um negócio desse. Como é que é? Olha só. Nós somos capazes de coisas terríveis. Terríveis. Existem muitas situações, né, que podem implicar, né, em que nós estamos colocando o nome de Deus ou utilizando o nome de Deus em vão. Situações como linguagem casual. Linguagem casual, que seria, né, uma banalização do nome de Deus. Uma linguagem casual, né? A gente está usando como se fosse qualquer palavra, né, do nosso português, na nossa gramática. E a gente não está observando como os antigos observavam, né? Trocando a tinta, trocando o negócio, se lavando todo, escrevendo, né, de maneira diferente. Né? Tem um manuscrito antigo, onde as palavras estão sendo escritas, né, de uma forma mais moderna, mas quando chegava no nome de Deus, eles escreviam da forma original, lá de trás. Então, assim, essa preocupação, né, em dar essa honra, em dar esse destaque, a gente, às vezes, não tem. Usa uma linguagem casual, né, banalizando, usando o nome de Deus como gíria, ou repetição sem sentido. Né, é muito comum, né, nós utilizarmos, né, o nome de Deus ou expressões, né, como gíria, né, como um vocabulário evangeliquez. É uma misericórdia, né, em nome de Jesus, e a gente vai dessa forma, né, banalizando, tirando o peso. E a gente vê pessoas também que não têm nenhum compromisso, né, com Deus, utilizando essas expressões e o nome de Deus também, trazendo assim essa banalização, né, deste nome. São, né, formas sutis. Também nós temos as redes sociais, uma situação onde o nome de Deus tem sido utilizado de maneira vã. Testemunhar com reverência seria o correto. No Instagram, no Facebook, ou qualquer outra rede que você utilize aí, o nosso testemunho ali, ele precisa ser um testemunho com reverência. Né? Quem abrir o seu Instagram e olhar suas publicações, precisa enxergar Deus na sua vida. Ah, não, mas ali é um negócio que Deus não pode entrar. Como assim Deus não pode entrar? Ah, não, mas ali é só uma coisa de diversão, uma coisa descontraída. Há áreas na sua vida em que Deus não participa? É isso que você está dizendo? Há áreas na sua vida em que Deus não participa, no seu momento de descontração e de alegria, Deus não participa. Deus vai participar com você
Vai ser qual o momento? Vai ser na hora da crise, do velório, da UTI, do hospital? É nessa hora que você vai pedir que Deus participe da sua vida? A nossa vida precisa testemunhar com referência também nas redes sociais. Também juramentos no dia a dia. Nossas promessas e votos em nome de Deus. Não somos obrigados a fazer nenhum voto, mas quem faz deve cumprir. Tem um versículo na Bíblia que diz que é melhor que não votes, do que votes e não pagues. Se você prometeu, se você fez um voto, se você fez um juramento, então cumpra, para que assim então você seja uma pessoa confiável, sem precisar ficar jurando, colocando Deus, por Deus eu vou cumprir. Você precisa ser honesto, confiável, trabalhar com a verdade. Terceiro, nossas profecias em nome do Senhor. Usamos o nome de Deus para autenticar nossas decisões. Deus me falou. Você já ouviu alguma coisa assim? Eu tenho alguns anos, que eu sou convertido, já frequentei, já fui membro de algumas denominações e já vi algumas coisas absurdas sendo feitas em nome de Deus. Numa roda de oração, alguém falar uma profecia e, de repente, aquela pessoa ser rebatida ali e ela falar assim, me desculpa porque o Espírito Santo enganou. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado como nós estamos utilizando o nome de Deus. Isso diz respeito à nossa identidade cristã. A gente precisa viver conforme a fé que nós professamos. Viver de acordo com aquilo que nós cremos. E parece ser simples e óbvio, mas isso se torna uma tarefa muito difícil para muitos de nós. Viver aquilo que eu creio. Porque o natural nosso é ter uma vida distante de Deus. O pecado nos, como Paulo diz, todo dia estão ali lutando, a minha carne lutando contra o meu espírito. Diariamente há essa luta, há essa batalha travada. E é por isso que se torna difícil viver aquilo que nós cremos. Mas essa é uma chamada urgente da palavra de Deus, que nós precisamos viver aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos, e viver também com reverência. Porque usar o nome de Deus com irreverência também fere esse mandamento. Efésios 5, 3 e 4, palavras vãs ou chocarrices, são todas aquelas formas de falar, aquelas frases irreverentes que usamos, que incluem o nome santo de Deus. Vamos excluir do nosso vocabulário esses tipos de expressões irreverentes, onde tem o nome de Deus, vamos excluir. 5. Hipocrisia também. São pessoas que se chamam pelo nome de Deus, mas não vivem sinceramente na presença de Deus. Professar e cantar publicamente, mas em casa não viver a verdade que confessa. É o que eu falei da identidade cristã. Há uma urgência para que a gente seja aquilo que nós estamos falando, para que a gente verdadeiramente seja cristão. Ser cristão. Servir a Deus com sinceridade e com verdade, que a nossa vida seja um testemunho, sem hipocrisia. 6, como uma falsa imagem. Usamos em vão o nome de Deus quando usamos Deus como espantalho na educação dos filhos, como, por exemplo, ameaçamos dizendo,
Deus está vendo, Deus vai te castigar. Você já fez isso com o seu filho já? Não faz isso porque Deus não gosta. Papai do céu vai ficar triste com você. Já usou essa expressão? Então a gente sai de cena, eu não vou ficar triste não, você pode fazer à vontade, mas Deus vai ficar chateado com você, hein? A gente não deve fazer isso. Deus vai pesar a mão. A gente não deve usar Deus, como o espantalho, colocar Ele ali para que Ele seja aquilo que a gente é. A gente não pode fazer isso. A Bíblia não nos proíbe pronunciar o nome de Deus. Ele nos encoraja a invocá-lo de coração e com temor. João 14, 13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Deus não proíbe a gente de pronunciar. Ele até encoraja, mas a gente precisa fazê-lo sem ser em vão. Em Colossenses 3,17 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Salmo 68, 4. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. O nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo. Tenha isso na sua mente, no seu coração. O nome de Deus é santo. Reflete a santidade de Deus. Em Deus não há ruga, não há mancha, não há mácula, porque Ele é santo. Santo, santo e santo. O terceiro mandamento é uma chamada à reverência a este nome santo e também à coerência. A não só termos cuidado como usamos este nome, mas também sermos coerentes no nosso modo de vida, porque nós carregamos este nome em nós. Jesus, ele glorificou o nome do Pai com sua vida, e somos chamados a imitá-lo. Que Deus também seja glorificado através da sua vida, meu querido. Que Deus também seja glorificado através do seu comportamento, através das suas atitudes, através da sua vida. Caminhando para o final, as razões para o terceiro mandamento são muito simples de entender, como também é relativamente simples cumprir o que é pedido de nós. Por isso mesmo é surpreendente perceber que este é um dos mandamentos mais descumpridos pelas pessoas. Parece simples, parece ser tranquilo, mas nós reiteradamente estamos descumprindo esse mandamento. Não basta evitar usar o nome de Deus em vão. É preciso viver de modo que o glorifique. Amém? Que o Senhor nos ajude a carregar este nome com seriedade, com honra. Que o Senhor nos ajude a viver este nome, glorificando-o. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou com a Tua graça, Tua misericórdia. Que nos ajude, Deus, a sermos mais responsáveis, ó Deus, com relação ao nome santo do Senhor.
Nos ajude, ó Deus, a olhar para este nome e enxergar o peso que esse nome tem, de santidade, de autoridade, de poder, porque Tu és um Deus grande, um Deus santo. Deus, nos ajude a colocar em prática também, ó Deus, o ensinamento da Tua palavra, Deus, que a nossa vida seja um reflexo, ó Deus, daquilo que nós estamos professando. Que a nossa vida não seja vã, vazia, Deus, mas que tenha, meu Pai, o resplandecer dessa palavra que nós anunciamos dia após dia. Nos ajude, ó Deus, a viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina e nos revela na sua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém, amém. Amém. Deus abençoe você, tenha um domingo abençoado. Logo mais à noite estamos aqui para cultuarmos juntos ao nosso Deus poderoso.